E já vamos a mais uma conexão com o nosso time em Brasília, Rodrigo Orengo chegando para falar da pressão aí da oposição para que a CPMI do INSS seja aberta para investigar o roubo dos benefícios de aposentados e pensionistas, agora recorrendo ao Supremo, né, Orengo? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. E vai sair, viu, Adriana? Se não de um jeito, de outro. Por o Supremo Tribunal Federal ter um precedente, e é um precedente importante, do último governo, CPI da Covid. O próprio presidente, hoje do Supremo, Luiz Roberto Barroso, naquela época, deu uma liminar, na época monocrática, determinando a instalação da CPI. Qual foi o precedente aberto naquele momento? Três requisitos que tinham sido preenchidos. Primeiro, escopo determinado, também prazo e, o principal, as assinaturas colhidas. Então, o Congresso Nacional ele não pode se furtar de dar um direito para a minoria. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é o direito da minoria e, quando alcança as assinaturas, tem que tirar do papel. Então, por isso que a oposição está indo ao Supremo, na posição lá do deputado Nicolas Ferreira, e o que ele alega é justamente esse direito que precisa ser preservado dentro do parlamento. Agora, politicamente, a gente sabe que são outros 500 dentro do Congresso Nacional. Esse é um pedido para uma CPI na Câmara. O presidente da Câmara, Hugo Motta, já falou ali para os líderes que tem outros pedidos na frente. Tem, por exemplo, mais de 10 pedidos de CPI. E aí ele faz uma escolha de qual pedido vai passar na frente. Ele pode optar, e já deu essa sinalização, que os primeiros serão atendidos. A saída agora seria uma CPI mista, que envolva deputados e senadores. Aí, nesse caso, ficaria a cargo do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E ele já anunciou que vai fazer a leitura desse requerimento de CPI no mês que vem, no dia 17. Agora, Adriana, a gente olhando para o calendário, a gente vê o seguinte: se a CPI for lida no dia 17, logo em seguida vai ter aquela parada de festa junina. A gente já sabe que o Congresso Nacional tem aquele recesso informal. Forró Exatamente. É bom, mas quando para, tudo que tem que ser decidido, não, né? É verdade, né? O pessoal lembra da quadrilha também, né? Mas enfim, né? Mas não vi essa chegando, não. No caso, acho que cai melhor. Se a gente tem que escolher uma palavra, eu acho que o Orengo acertou, escolheu a melhor. A quadrilha de junho. Essa é aquela manjada que sempre nessa época de ano, nessa época do ano. Agora, Adriana, sabe que olhando para o calendário, tem esse recesso informal e depois tem o recesso formal no mês que vem, que é em julho, na metade do mês, né? Então, essa é uma CPI que, mesmo iniciando agora, com a indicação dos partidos, só ia realmente começar a engrenar depois do recesso. A gente está falando lá para agosto, né? Então, o que o governo conseguiu nessa articulação ali com o presidente do Senado é realmente colocar a CPI em banho-maria, né? Então, colocar para esperar e para ser iniciado lá na frente. Mas que vai sair, ninguém tem dúvida, tanto que o próprio governo já está tentando ali formar uma maioria entre aqueles partidos que vão indicar nomes para essa CPI. E claro que o governo preferiria que essa investigação ficasse só sob o comando aí da Polícia Federal, né? Porque daí o governo conseguiria ter um acesso a tudo que está sendo apurado e torce, inclusive, para que a investigação avance para descobrir exatamente a origem e todos os detalhes, porque a suspeição não está apenas sobre integrantes do atual governo, mas de governos anteriores, tanto de Bolsonaro quanto os governos anteriores do PT mesmo, porque não se sabe exatamente o marco de início desse golpe, desse roubo. A gente trouxe essa semana no Jornal da Band que há documentos que mostram que pode ter, inclusive, acontecido um esquema de descontos desde 2006, ou seja, há quase 20 anos. Então, a suspeição não está sobre esse atual governo, mas sobre vários. Então, de qualquer forma, o governo preferia que ficasse no âmbito da investigação policial, da Polícia Federal, mas vai ter que enfrentar o desgaste de uma CPI no Congresso. Obrigada, viu, Orengo? Valeu, Orengo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.